Boa tarde, amigos. Estamos aqui de volta com mais um programa, o Autoencontro. E para iniciarmos este momento, esta atividade, nós vamos fazer, como de praxe, a nossa prece inicial. Então vamos nesse momento fechar os olhos, se assim desejarmos, para que possamos em um só pensamento agradecer ao nosso Pai amantíssimo pela oportunidade, Senhor, que Tu nos concede de aqui estarmos, para buscarmos o nosso melhoramento moral e espiritual. Fazei, Senhor, com que nesse instante possamos ser intuídas para que assim venhamos a levar a mensagem para que atenda a todos aqueles que neste momento, porventura, nos escutam e nos veem. E assim, Senhor, tendo a certeza da Tua assistência constante em nossa vida, nós Te agradecemos por hoje e sempre. Então, sendo assim, a gente agradece aos amigos da TV Espírita, Canal 5, e para iniciarmos, nós vamos falar a respeito do nosso tema hoje, que é Viva a Vida, Projeto Caminhos. Então, essa é digamos, um projeto da Federação Espírita Brasileira que trata a respeito do suicídio. Então, que é um tema forte, é uma questão de calamidade pública hoje considerada, e este mês de setembro, dia 10 de setembro mais especificamente, é considerado o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio, de prevenção ao suicídio. Então, buscando a Federação Espírita Brasileira, buscando contribuir para os trabalhos de valorização à vida, o Projeto Caminhos lança a campanha Viva a Vida. Então, dessa forma, é desenvolvido no âmbito da Federação Espírita Brasileira a Coordenação Regional Nordeste da Área de Atendimento Espiritual, com apoio das federações estaduais, atua em torno da melhoria da capacitação dos trabalhadores espíritas e do esclarecimento do público acerca da dependência química, suicídio e depressão. A campanha envolve as federações espíritas de diversos estados. Então, essa problemática do suicídio, ela é complexa e envolve pessoas com ideação suicida e que tentaram suicídio em algum momento. Familiares de quem tentou suicídio, de quem está com a ideação suicida, aqueles que consumaram suicídio, bem como alguns familiares e amigos que padecem prolongada e intensamente as consequências de tal ato. São milhares de pessoas que necessitam do nosso apoio, cuidado e carinho. Então, são pessoas que chegam ao ato extremo e que estão, neste momento, precisando do nosso apoio, precisando de realmente de um carinho e de uma atenção a mais. Então, meu nome é Lúcia Souto e sou psicóloga, trabalhadora aqui da Federação Espírita Paraibana e de diversas outras casas também dentro do movimento espírita, e esta é a nossa amiga que vai se apresentar também. Josimere Honório, chamo Josi, mais conhecida. Sou monitora de IES, de EAD e palestrante do movimento espírita e também psicóloga, né? E é interessante e louvável até essa campanha que a Federação Espírita Brasileira traz, porque nós sabemos, em termos estatísticos, a grande dificuldade que estamos vivendo dessa problemática humana, que ainda faz parte deste mundo de provas e expiações. Quando nós pegamos em termos estatísticos, a cada 1 hora acontece um suicídio a nível de Brasil, ou seja, por dia no Brasil nós temos 24 suicídios.
E quando nós pegamos essa estatística a nível mundial, a cada 45 minutos acontece um suicídio no planeta. E isso se torna alarmante porque vem gradativamente aumentando. Era uma população mais atingida, era o idoso, e hoje, além do idoso, nós estamos pegando também o adolescente. E o Brasil, ele já está no 8º lugar em termos de suicídio. É um tema que nós precisamos abordar sem preconceito. Ele ao longo do tempo, ele foi trazido muito numa visão religiosa do pecado. A pessoa que cometia o suicídio vai o resto da vida ficar no inferno. E nós sabemos, e pela visão espírita, nós sabemos que todos nós não vamos ficar eternamente no inferno, mas que nós temos, são aprendizados. Quem comete esse ato, ele comete por uma dor psíquica, inclusive para a psiquiatria, é a dor mais profunda que existe, que no caso da depressão, uma das consequências é o suicídio. E se nós pudéssemos comparar um limite de dor, a dor do depressivo é uma das dores mais. E quando a pessoa chega a esse sentido de cometer o ato, ele não está cometendo o ato no sentido de tirar a vida, mas de aliviar o sofrimento. Por isso que nós acreditamos que se encararmos o tema de frente, sem preconceito, porque prevenção se faz prevenindo, esclarecendo, informando, trazendo nessa perspectiva do espírito imortal e de uma vida futura. Então a doutrina espírita, ela atende esse chamado. Desde 1983 que nós temos as campanhas de valorização da vida, e dentro dessa campanha está a do suicídio. E hoje o Ministério da Saúde, a partir de 2005, ele traz como, dentro dos seus procedimentos, seus protocolos, como nós chamamos na área da saúde. Inclusive, quem quiser acessar, existe um manual do suicídio, porque tem muitos tabus, muitos preconceitos que nós vamos aqui, ao longo do programa, vamos dialogando e pedimos ao internauta que as dúvidas que tem em relação ao tema, é um tema sério. Inclusive, nós estamos de amarelo, não por coincidência, mas porque é a cor que simboliza esse movimento. Inclusive, no dia 10 de setembro, quinta-feira que vem, todos aqueles que puderem estar de amarelo, estar valorizando a vida, dando apoio, palavras de incentivo, porque é o dia dedicado a esta campanha. É verdade. Sendo assim, nós vamos então colocar algumas questões aqui. Quais as causas do suicídio? Então, tem o homem o direito de tirar a sua própria vida? Já foi respondido aqui de certa forma, mas é importante que você participe conosco, que você realmente argumente. Quais as consequências deste ato fatal da vida humana? Então, como o suicídio pode ser visto sob a ótica espírita? Então, o suicídio, que é considerado um crime dentro da própria ótica espírita, então é importante, esse ato que define o suicídio, é a ação pela qual alguém intencionalmente coloca termo à própria vida. Então, é algo que já vem ao longo da história, percorrendo a história. Na antiguidade, a gente já vai perceber nas diversas civilizações, nos diversos povos, que realmente acontecia o suicídio. Cada um dentro da sua ótica. A gente fala muito que o Japão é um país onde se comete vários suicídios. Então, de fato, acontece. Apesar da China hoje estar ganhando nessa concorrência, digamos assim. E então,
Para o japonês, como não existe essa cultura do cristianismo, até a gente vai ver que muitas vezes a questão do suicídio, ele não tem essa mesma visão que se tem dentro do cristianismo, como digamos, um ato que você comete que não que seja um crime, como se fala dentro da doutrina espírita, ou que é um pecado em diversos outros segmentos religiosos, mas dentro do cristianismo. Então é o caso no Japão dos kamikazes, do harakiri também, que eram outros casos, e para às vezes é até uma questão, como era vista, de até uma responsabilidade, mas isso vem mudando. Isso vem mudando. A gente vê que alguns anos atrás existe uma floresta no Japão, onde vizinha ao Monte Fuji, onde há diversos casos de suicídio. Porém, isso há poucos anos atrás era 300 casos por ano. Hoje nós já temos 40 casos. Eles vêm trabalhando de uma forma mais acirrada nessa questão do suicídio. Não tem, nem todos os países têm essa campanha. Digamos, aqui no Brasil, a gente já tem determinados projetos sociais que realmente podemos orientar e fazer com que a pessoa possa participar desses projetos e venha trabalhar mais a questão da valorização da própria vida. Mas aí nós vamos ver também aí dentro dessas causas do suicídio, existem algumas teorias que se fala a respeito. As causas, melhor dizendo, elas são complexas. Elas são geralmente analisadas em alguns aspectos, como o aspecto biológico, o aspecto sociológico e também psicológico. Então, dentro dessa questão do biológico, então nós vamos ver que esse comportamento suicida acontece em famílias, sugerindo que fatores biológicos e genéticos venham desempenhar um papel de risco. Algumas pessoas nascem com certas desordens psiquiátricas, tal como a esquizofrenia, o alcoolismo, que aumenta o risco do suicídio. Então, dentro dessa ótica biológica, nós vamos ver que entra aí essa questão da genética, mas que é importante a gente avaliar e analisar. O que acontece, hein, Josi? De repente, tantos casos dentro de uma mesma família, então, de pessoas próximas, de parentes, o que ocorre exatamente? Então, isso há digamos assim, essa questão biológica, essa questão genética, ela realmente vai ter uma influência muito forte nisso aí. Então, é importante, eu creio, a gente debater esse ponto aqui agora para que as pessoas entendam, porque eu estava vendo outro dia, até como você falou, que existe na internet esse manual que foi direcionado à área de saúde para que os médicos possam se orientar e que realmente possam entrar mais nessa questão. Esse manual, existe um manual também encaminhado pela ONG para até os órgãos de comunicação, para que eles possam ter mais conhecimento. E daí a gente percebe que dentro dos meios de comunicação não há divulgação dos casos que acontecem com suicídio. Então a gente percebe isso porque há um senso dentre eles, dentro do meio de comunicação, os meios de comunicação, para que realmente não passe à frente, não se divulgue esses casos de suicídio, para que até não haja, digamos assim, não de uma certa forma trabalhada de forma sensacionalista, e daí fazer com que outras pessoas venham cometer suicídio, porque parece que reforça o desejo de alguns. Alguém comete aqui, lá na frente que tem outra pessoa com essa ideação, ela vai e comete também. Você vê assim também dessa... Olha, a primeira coisa, retomando um pouco, é só aqui dar um parabéns, o apoio, o incentivo, no caso, para o órgão, quando você falou que existe ONGs que trabalham em apoio ao suicídio, e aqui é a CVV, o Centro de Valorização da Vida. Todas as pessoas que estão em dificuldade funciona 24 horas,
Um grupo de voluntariado gratuito, sem fins lucrativos. Então aqui vai o nosso parabéns, e é um dos órgãos que encampa também essa campanha sobre o suicídio. Depois, quando se reporta a questão da hereditariedade, nós sabemos que dentro da visão espírita, a hereditariedade é diferente do que a ciência, né, a academia coloca. Então, quando a gente diz que há uma hereditariedade, é algo que já vem no DNA, é uma predisposição. E existe correntes, e até pegando aqui um gancho e falando no sentido, no caso da esquizofrenia, que se há uma corrente que coloca que é hereditário, outras que já é uma questão social. E quando nós trazemos para a visão espírita, nós sabemos que os grupos familiares, eles não se agregam de forma aleatória. Então, de alguma maneira, quando você está trazendo essas dificuldades, é uma dificuldade que aquele núcleo familiar, ele precisa trabalhar, ele precisa resgatar, até porque quando nós estamos na visão espírita, nós sabemos que apenas adiamos as dificuldades que estamos vivenciando e que por algum motivo, no caso, esse sofrimento psíquico, eu quero superar, eu quero passar, eu quero como se fosse dar um pulo para avançar, e às vezes no desespero, que é tanto que o suicida, no momento que ele faz o ato, ele faz no ato impulsivo, e aí nós sabemos e somos orientados que qualquer coisa que quebre aquele pensamento, aquela atitude, aquele fato, ele não consegue, ele não faz. E se nós trazemos para a questão espírita, nós sabemos que é aquela ideia fixa, que a ideia suicida, ela começa a ser construída de uma forma simples, sem muita, eu queria que Deus me tirasse, eu queria que Deus suporto mais essa dor, essa vida que me levasse. Então são ideias que você vai aos pouquinhos construindo, e quando a gente vem para a doutrina, a gente vai chamando, são ideias fixas que você começa a cristalizar. 95% dos casos de suicídio, ele está dentro de uma patologia, de um transtorno psíquico, e que se fosse cuidado teria cura, daí a importância da prevenção. A questão de ser divulgado e trabalhado não é da forma que a imprensa traz no sensacionalismo. Alguém está se jogando ali do prédio, ela corre para olhar, às vezes fica a pessoa embaixo. Em quê, não é? E pessoas embaixo ainda ficam, né? Vamos lá, vamos ver. Quando você deveria entrar, quem estivesse ali em oração, em vibração, porque quem está numa situação dessa está no desespero, no desamparo, e está precisando de acolhimento para o seu sofrimento. Então, nós temos que divulgar, prevenção a gente faz esclarecendo, a gente faz divulgando, e aí nós vamos ver as campanhas que nós tivemos de AIDS, de DSTs, febre tifoide, paralisia, foram campanhas encampadas, né, de divulgação, de esclarecimento. Então o suicídio, quando a gente fala trazer, é nessa forma de divulgação e não de sensacionalismo, mostrando o fato e dizendo que fulano, isso, aquilo, no sentido de especular. Então, essa divulgação realmente é nociva, né? E não cabe. E uma coisa muito importante, Freud, ele diz que o suicídio é uma autoagressão, ou seja, é uma agressão direcionada à própria pessoa. Ela, como não consegue agredir aquilo que ela acha que é o seu desconforto, ela faz esse autocídio. E geralmente o suicida, quando ele faz esse ato, ele está matando aquela pessoa interna que é o seu incômodo, o seu desconforto. Então é uma outra pessoa que sobreexiste nele. Então a gente tem que ter assim muito cuidado, né? Quando a gente traz assim na visão espírita, como o Lúcia trouxe, a questão de um crime, mas não desse crime no sentido que a gente tem das leis
humanas, mas um crime assim, que o crime é tudo aquilo que foge à ordem natural. E nós sabemos que o espírito, ele é imortal. Então nós vamos estar destruindo apenas esse corpo físico, porque a doutrina, ela não traz só na questão moral, ela traz também algo biológico, porque nós vamos alterar o nosso perispírito, que é o elo de ligação com o corpo, que é semi-material. Então há também essa morte de alguma forma biológica, né, metaforicamente falando, já que esse perispírito vai receber toda essa desestruturação que o meu corpo físico sofreu desse momento de destruição. Pois é, a gente falando em Freud, aí a gente vai ver que existe assim umas 3 dimensões do inconsciente que interrelacionadas, que é aquela questão das polaridades. Então, o que a gente vive? A gente sempre vive a polaridade dia, noite, saúde, doença, vingança, a questão do ódio, o desejo de matar, depressão, o desespero. Então, é aquele desejo de morrer que, então, entra a própria questão, dentro dessa visão psicanalítica, a questão do act out, que seria a passagem ao ato. Então, o sujeito, ele se torna sujeito e objeto ali, e há essa confusão mental e, de repente, ele vem a cometer esse ato. A gente vê também, digamos assim, que essa questão das polaridades, ela é muito forte, porque digamos, o indivíduo, quando ele tira a responsabilidade de si, vai chegar o quê? O suicídio. Então, o que vai de encontro aos ensinamentos da própria doutrina espírita. Então, de repente, você está... várias pessoas comentam, eu não vou participar da doutrina espírita, ou não quero permanecer, por conta da responsabilidade que ela começa a sentir sobre os seus ombros. Então, porque a doutrina espírita, ela não diz, não pode, não faça. Ela te mostra realmente o que é que pode acontecer. Ela nos fala da vida futura. E uma pessoa com ideação suicida, ela começa a ter uma visão só materialista. Basicamente materialista. Então, sem ter essa visão de futuro, sem ter essa visão de uma pós-vida, e aí ela começa. E aí a gente pensa, em alguns momentos a gente fala assim, como a gente tem essa questão das polaridades, então a gente coloca a seguinte questão. Então, se é dia, noite, saúde, doença, então qual seria o oposto de vida? Então, muitos iriam dizer que o oposto de vida seria morrer. E morrer seria desaparecer. E o oposto de desaparecer seria aparecer. Então, sendo assim, pegando dentro dessa perspectiva, nós vamos ver então que a vida, ela não tem, digamos, oposto. Vida é vida e sempre será vida. Então, seja aqui, ou com este corpo, ou sem este corpo, que aí é a grande decepção do indivíduo quando ele entra no mundo espiritual. Quando ele vem colocar termo à sua existência aqui. Então, o que é que acontece? Quando ele se depara do outro lado, em uma outra dimensão, sem aquele corpo físico, mas que todas aquelas dores, todos aqueles sofrimentos permanecem, então, para ele, aquilo vai ser desesperador, não é assim, Josi? Porque, de repente, eu quero colocar fim àquela minha situação, seja por um motivo de doença, seja por um motivo sentimental, seja por um motivo, como a gente falou aqui, psicológico, que vai levar às questões das diversas doenças de ordem psiquiátrica, ou também de problemas sociológicos, falta de emprego, a questão financeira que não está ajudando muito, e também aí a gente pensa que todo mundo que tivesse uma situação financeira fosse matar, ruim, fosse matar, então a gente estaria numa situação bem complicada. E também podemos pegar esse gancho, porque aí nos países de primeiro mundo a gente vê muito suicídio. Então, quer dizer, a gente está saindo dos países emergentes, onde de repente a gente fala em falta de saúde, falta de educação, falta de alimentação, de faltas. E aí a gente entra
no outro ponto, que seriam esses países desenvolvidos, mas que também ocorrem muito suicídios. E aí, o que é que acontece nesses países? Então, a gente está falando aqui do espírito, nós não estamos falando do corpo. Então, do espírito que já traz um histórico de vida, um espírito que, a mais das vezes, já pode nascer, como a gente viu aqui no outro trabalho nosso, no outro momento, digamos, melancólico, depressivo. Então, ele já traz aquelas impressões e conforme o seu momento aqui, isso venha desabrochar, isso venha a desenvolver naquela existência. Então, é assim que daí a gente vai vendo a própria, digamos, ociosidade aqui por não estar fazendo nada, e no outro lado de um país bem desenvolvido, o que é que acontece? Também a falta do que fazer, a falta de propostas. Então, isso vai levar com que o indivíduo, de repente, venha a pensar que é a melhor saída. Não tenho o que fazer, não tenho o que desenvolver dentro da cabeça do indivíduo naquele instante, porque a gente já viu que isso é muito complexo e são eles os fatores. Isso é um dos fatores que de repente pode vir a levar o indivíduo ao suicídio, né? É interessante porque hoje, né, há um grande questionamento, né, por que tantos suicídios? Sim. E aí a gente começa a entender que nós precisamos mudar a nossa visão, precisamos espiritualizar. E aí eu estou falando Sim. de uma forma geral e não só numa visão espírita, mas espiritualizar essa visão. Nós crescemos estudando que o ser vivo é aquele que nasce, cresce, se reproduz e morre. Então é como se não houvesse uma vida futura. Então isso já traz uma consequência, que essa visão materialista do nada, no momento que eu estou num sofrimento psíquico imenso e que não tenho nada, apesar das religiões todas concordarem, né, a existência de Deus, a alma é imortal, né, que quem se suicida vai contra as leis de Deus, mas ainda há esses fatos, porque é como se Joana, quando fala os arquétipos, então nós crescemos e isso fica cristalizado na nossa mente. Cresceu, ser vivo. Nasceu, cresceu, se reproduziu, morreu. Então tem um começo e um fim. Mesmo nós aqui na doutrina espírita, né, em alguns momentos, até porque a nossa fé ainda vacila, nós estamos submetidos, é tanto que o suicídio ele independe de raça, credo, ela não escolhe classe social, porque 95% dos casos de suicídio têm traços de transtornos psíquicos. E aí nós vamos lembrar o que está lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem um item suicídio e loucura, e que ele fala, né, nesse grande desespero, né, como se não houvesse como você resolver a sua dificuldade, e aí ele nos chama a atenção para a resignação, no sentido que é resignar, não é aquilo de se conformar, mas é você aceitar a situação e buscar formas de superá-la. E depois a questão da fé. E nós dizemos que a nossa mente, ela funciona, nós dizemos que são 3 sentimentos que chamamos dos 3I, quando essa atitude, essa ideia suicida se apresenta, que é a questão de ser intolerável, ou seja, ela é insuportável, a pessoa não suporta. O outro seria inescapável, é sem saída. E o terceiro I é interminável, sem fim. Então, quem está nesse processo, ela está nesses 3I. Daí a necessidade do apoio, daí o mito que se tem de dizer, quem diz que vai morrer, se suicidar, não diz. É mito. É mito. É um alerta, a pessoa está pedindo um socorro, uma ajuda,
Ela precisa apenas de ser escutada, porque às vezes nós queremos e vamos entrar aí na doutrinação e querer dizer que, e nesse momento não é cabível. Ela tem que esvaziar essas emoções que está lhe tomando alucinadamente. Depois vem o mito, que é uma atitude individual de escolha da pessoa. Não é porque a pessoa que está numa atitude dessa, numa ideia suicida, ela está sobre uma questão psíquica, uma enfermidade, um transtorno. Então não é uma decisão sua dentro da sua capacidade de raciocínio normal. Então alguns mitos, alguns tabus nós precisamos ir desmistificando. E outra, ainda tem os familiares que nós chamamos, né, nós denominamos dos sobreviventes. Porque o familiar ele ainda traz aquele estigma de achar que poderia ter feito alguma coisa. Se eu tivesse chegado na hora, e se eu tivesse entendido aquilo, ainda traz esse sentimento de culpa, que nós precisamos também trabalhar e apoiar. Sem falar o estigma da sociedade, da falta de fé, é porque não acredita em Deus, e a família ainda traz essa peça como se ele fosse culpado pelo ato. Daí o nome de sobreviventes, os familiares ou amigos de quem se esteve próximo de alguém que cometeu suicídio. Pois bem, a gente vê aqui o internauta que ele faz a seguinte pergunta: haveria alguma relação reencarnatória no suicida, por exemplo, espírito marcado por crimes em vidas passadas, espíritos que ele fez mal em vidas passadas influenciariam nesse desiderato? Então é uma pergunta que ele coloca. Então você teve uma vida, alguma relação reencarnatória no suicida, espírito marcado por crimes em vidas passadas, espírito que fizeram mal em vidas passadas e influenciaria nesse desiderato? Então é o que ele vai colocar, né? A gente vai ver o que existe diversos tipos de suicida. Então até existem algumas linhas sociológicas que elas até colocam também a respeito do suicida egoísta. O suicida altruísta e o suicida anônimo, que seria o egoísta, é aquela pessoa para não sofrer mais. O altruísta seria aquela pessoa para não dar trabalho aos outros. E a gente vê muito isso também, não é, Josi? Da pessoa, de repente, às vezes conversando mesmo com a paciente, e a paciente falava com essa ideação de suicídio, ela dizia: não, mas alguém me disse, algum familiar, algum amigo, mas você tem filhos tão bonitos, mas você tem uma vida tão boa, você tem um marido tão presente. E aí, então a pessoa altruísta tem daquele pensamento dela: então eu não quero mais fazê-lo sofrer com a minha presença. Esses filhos não merecem, são tão bons que ele não merece ter aquela mãe. E esse suicídio anônimo, que é a pessoa que se mata por causa de desequilíbrios de ordem econômica e social. A gente vê muitos casos dessa natureza, uma grande dívida. Então vai acontecer de ser um estímulo para aquela pessoa que já traz nesse seu histórico espiritual, digamos, alguns danos de uma existência passada. Então você, internauta, que perguntou agora se haveria essa influência, e de repente no livro de André Luiz, Loucuras e Obsessão, salvo engano agora, mas vamos ver, que ele vem falar a respeito da ideoplastia do pensamento. Então, que quando você começa a fazer aquelas conjunturas, aqueles pensamentos em torno dessa questão do suicídio, certamente você atrairá para junto de você espíritos que você teve uma convivência numa outra existência, e eles, por ódio, por sentimento de vingança,
vai naquele momento saber que você tem aquela ideação, porque quando a gente pensa, a doutrina espírita nos explica isso, a gente forma tipo uma tela mental e é como se você estivesse assistindo num telão, ali aquele nosso pensamento. E daí, o que é que vai acontecer? Eles vão estimular, eles vão te influenciar. Então, não que eles tenham, digamos assim, sejam culpados de você vir a tentar ou cometer realmente o suicídio e obtiver sucesso, entre aspas, naquele ato. Então, porque o livre-arbítrio é nosso. Então, a gente é que decide. Alguém pode tentar e pode chegar a me influenciar, mas a decisão final, ela é sempre nossa. Complementando um pouco, né, pelo que eu entendi também assim, nessa pergunta, ele pergunta, se eu fui, né, pessoa que fiz vários homicídios numa existência e nessa outra eu estou vindo, então é como se esses homicídios de alguma forma me criasse uma predisposição, algo nesse sentido, que eu de repente não quero matar o outro, aí me mato. Não, porque aí não haveria justiça divina, você já viria com essa, mais ou menos aqui, eu já venho, é o que se estuda na ciência biológica, eu já trago no meu DNA, minha família é diabética, então eu já trago essa predisposição. Não é assim que funciona. Como existem essas energias de desequilíbrio, que eu me desarmonizei diante das leis divinas, quando eu estou retornando, eu vou retornar para resgatá-la. Se eu começo, e aqui é bem interessante, eu gosto de frisar muito, há uma diferença entre a lei de causa e efeito e karma. O karma é um termo usado muito no Oriente, que vem do budismo, a semelhança. A gente usa dentro da doutrina, mas ela não tem o mesmo sentido. Porque o karma, você vem determinado para passar por aquilo e não tem como aliviar. Na lei de causa e efeito, nós vamos viver as consequências dos nossos atos, mas à medida que eu estou caminhando, me harmonizando, essa minha reparação, ela vai sendo aliviada. De que forma? Na hora que eu começo a compreender, na hora que eu me resigno, na hora que eu estou trabalhando do bem, na hora que eu estou procurando me melhorar, tudo isso abre os meus canais para que eu receba ajuda e possa proceder de forma mais equilibrada. Na hora que eu estou caminhando e em vez de estar aceitando, buscando me melhorar, mas eu estou ao contrário, caminhando e me distanciando mais desse equilíbrio, dessa harmonia, isso consequentemente vai agravar e vai trazer mais desequilíbrios. E aí vão surgir vários sintomas, várias doenças, várias questões psíquicas que hoje me chamam muita atenção, que lá no livro, inclusive, nós estamos nesse mês de setembro comemorando o livro O Céu e o Inferno, e é uma passagem que tem lá nas expiações terrestres, onde o espírito, ele dá uma comunicação, uma orientação em uma reunião mediúnica, e ele diz que no futuro as provações elas serão mais de nível moral. O que é que isso quer nos dizer? Que as questões que nós trazíamos muito a nível do orgânico, do somático, ele está sendo substituído pelas questões psíquicas e espirituais, porque quando nós estamos falando da moral, nós estamos falando relacionado às questões dos sentimentos, das emoções. Então, nesse caso, vai depender de como eu estou caminhando. Eu posso agravar ou melhorar, mas não é determinante, não vem como. Pode até acontecer, mas isso não quer dizer que uma coisa que eu me preocupo muito dentro da doutrina, porque às vezes a gente fica criando padrões. Fez isso, aí vai acontecer isso. E nós sabemos, até porque na ciência humana nós dizemos que cada caso é um caso, o amor cobre uma multidão de pecados. Então nós não sabemos, na hora de uma pessoa em desequilíbrio,
vamos dizer, foi uma pessoa super-humana, caridosa, bom pai de família, tudo isso. E num momento comete o desatino. Vem outro que é uma pessoa desarmonizada, ruim, desestrutura a família, prejudica os outros e não cometeu o desatino. Então, nessa balança nossa, quem é que está mais desajustado? Esse que caminhou em algum momento cometeu um desatino ou esse outro que vem o tempo todo só se desequilibrando e ainda desequilibrando os que estão ao seu redor? Então, a gente tem que ter assim, muito cuidado quando a gente está falando das questões de causa e efeito. Eu abortei muito, por isso eu vim assim. A gente fala de forma generalizada, mas não quer dizer que todo caso será dessa forma, que a justiça de Deus age dessa forma, assim e assim. Tem as nuances, tem tudo isso que é levado em consideração, que nós humanos, ainda na nossa limitação, ainda precisamos ter. É como se assim, só aprendemos se disser assim, se eu abortei, na próxima eu venho assim. Ainda faz parte do nosso aprendizado. Pois é. E nós vamos ver, então, assim, a doutrina espírita, ela contribui demais para a compreensão das aflições e para a superação da dor. É importante nós buscarmos, a gente vai ver nos livros da codificação, como a Josi falou no Evangelho, lá no capítulo 5, fala sobre as aflições. Nós vamos nos deparar no céu e inferno, que existe N relatos de pessoas que se suicidaram. E eu penso que seja importante também nós lembrarmos que todo e qualquer ato que nós façamos, mesmo que esporádicos, que danifique o nosso corpo físico, isso também está lá no livro Céu e Inferno, é considerado suicídio. Então, dá um certo incômodo. A gente agora se mexe na cadeira com essa revelação, digamos assim, que traz lá no Céu e Inferno. E nós vamos também ver no Livro dos Espíritos. Então, as diversas obras subsidiárias, temos até aqui internauta fazendo sugestões de livros, como no livro do Mundo Maior, que a temática central do livro é a questão dos problemas psicológicos, e no livro, que é o de André Luiz, Mecanismos da Mediunidade, que fala sobre a ideoplastia do pensamento, que nós falamos anteriormente, e Tatiana, o internauta, comenta aqui: a doutrina espírita nos orienta através do Evangelho, nos mostra as ferramentas para passar por esse processo de dor. Cássio comenta, outro internauta: a doutrina é um guia, assim como Jesus, e nosso mestre guia, nos mostra o caminho a decidirmos, e fala também da questão do livre-arbítrio. Então, nós vamos realmente ver aí no livro, o Livro dos Espíritos, como nós falamos, da questão 943 a 957. Então, Allan Kardec ele vai apontar as causas dessas e as consequências também desse ato sinistro, a gente pode dizer. Ele fala que o desgosto da vida também está lá, que é feito da ociosidade, da falta de fé, como se falava aqui anteriormente, e geralmente da saciedade, que é o que a gente falava dos países evoluídos. Então, os espíritos nos advertem que quando cometemos o suicídio, responderemos por um ato criminoso. A gente já comentou isso aqui. Então, a literatura espírita, realmente, ela vem nos alertar, ela vem nos mostrar, nos servir de guia. Então, se nós estamos num momento de desespero, nós estamos na depressão e naquele momento de desespero, então é importante que nesse momento eu busque ajuda, não através do ato, da tentativa, que a gente vai ver também na teoria psicanalítica. Tem muitas pessoas, quando a gente falou do act out, muitas pessoas que se utilizam nessa tentativa de, digamos, de pedir ajuda, pedir socorro. Então elas muitas vezes
a pessoa de fato não quer morrer. Se você for analisar, ela não quer morrer, ela quer realmente a atenção. Aí o que é que elas fazem? Elas tomam alguns comprimidos, por exemplo, deixam lá a caixinha mostrando quantos comprimidos tomou, se tomou todos, e aí para que mais ou menos no horário, quando chega um familiar ou amigo para socorrer. Acontece muito. Só que aí essa forma de chamar a atenção, você neste momento, repito, você pode obter esse sucesso, entre aspas, nesse ato sinistro. E você não queria morrer e termina morrendo por conta disso aí. Então, no Evangelho, aí a gente vai ver nesse capítulo 5 sobre as aflições, que ele vem falar também do suicídio juntamente com a loucura, que foi o que a Josi também comentou. Então, é importante também, tem outro livro que faz parte dessas obras complementares, o de Ivone Pereira do Amaral, que é Memórias de um Suicida, onde ela vem falar do Vale dos Suicidas, um lugar para onde vão as almas daqueles que cometem o suicídio. Então, é importante a gente ler, é um livro mais denso, às vezes tem muitas pessoas que não conseguem, eu já vi muitas pessoas falarem, não consegui, cheguei na metade do livro, ou menos da metade, fechei e não consegui. Então, já vi alguns estudiosos espíritas também comentarem que, de repente, você, naquele momento, você pode se deparar com a realidade sua, já vivenciada numa outra existência, e, de repente, você rever tudo aquilo ali, uma motivação, assim, para um grande incômodo. E é importante, nesse instante, a gente ver que as obras de André Luiz, também, elas vão nos dar digamos assim, essa ajuda vai nos clarear, vai alargar a nossa percepção de entendimento com relação a essas questões psíquicas, não é assim, Josi? Eu não sei se você lembra de mais algum livro. Não, eu queria lembrar o livro, de André Trigueiro, jornalista, inclusive, lançou um livro, Viver a Melhor Opção. Isso. E é um multiguia. Ele traz assim várias orientações de como, até porque enquanto jornalista eles se deparam muito com essas situações, então é interessante ler esse livro. O final do capítulo ele traz uma visão espírita, e eu queria pegar um gancho e retomar algo que a gente falou aqui, que porque quando a gente fala suicídio, a gente vai mais naquele suicídio direto ou consciente. Sim. Que é esse do ato extremo, de um enforcamento, um tiro, um afogamento. Mas tem o indireto, que aí nós dizemos que todos nós praticamos. E aí vamos lembrar de André Luiz, quando ele está no Vale dos Suicidas, e todo mundo chamando ele, de suicídio, e ele fica assim horrorizado, que não entende porque ele não fez o suicídio, não cometeu. E de repente ele tinha um problema gástrico, ele tinha uma vida sexual desregrada, onde contraiu várias doenças, inclusive ele no livro traz, o filme não traz tão claramente, mas no livro já é colocado que a esposa... Então esse é o suicídio indireto ou inconsciente, que é o que mais mata fisicamente, porque nós nos desequilibramos. Muitas vezes é interessante, porque André Luiz ele diz que são poucos os que conseguem ser completistas da sua vida. O que é isso? Nós estamos agredindo tanto o nosso orgânico que geralmente nós desencarnamos antes do tempo. E aí vem trazendo quais são essas questões. A maledicência. Quantas vezes nós falamos mal do outro porque nós temos raiva, inveja. Os vícios, seja das drogas lícitas ou ilícitas, a alimentação, quantas vezes sou hipertenso, diabético, alérgico e estou lá no sal, no doce, naquele alimento, o chocolate que eu não posso comer, que eu sou alérgico, mas aí eu estou insistindo
nessa questão, as irritações que nós temos, né? E às vezes gratuitamente, e isso prejudica as células, porque elas vivem no equilíbrio, e tudo aquilo que altera o seu equilíbrio, né? A homeostase, ela vai estar adoecendo, e aí nós vamos ter casos de câncer, né? E várias outras doenças. Então, isso tudo são o que nós chamamos na doutrina dos suicídios indiretos. E aí eu lembro, né, bem no livro Os Mensageiros, que tem uma passagem, né, que André está assim um pouco triste, né, revendo a sua vida, de tudo que ele deixou de fazer. E aí Aniceto e Narcisa diz para eles que a gente nunca deve nos condenar, mas auxiliar sempre. Então, é essa a posição da doutrina, né? É essa a nossa posição enquanto profissionais, enquanto palestrantes, todos aqueles que estão aqui no movimento espírita, não no sentido de condenar o suicida, mas de auxiliar. Tanto que está uma campanha da Federação Espírita, essa que Lúcia falou no início, e nós estamos pedindo que no dia 10, né, de setembro, que é o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio, nós tiremos esse dia para vibrarmos pelos que estão com ideias suicidas, os que se suicidaram, pelos familiares e os amigos de pessoas que se suicidaram, para que recebam essa ajuda. Então, os centros, nas suas preces, nos encerramentos, seja feita essa corrente de vibração que hoje o planeta está necessitando pelas dificuldades que nós estamos atravessando de todas as ordens, né? É verdade. E você falando, e eu me recordava aqui a respeito dessa vibração, dessas orações, que devem ser constantes na realidade. Nós nos lembramos aqui de um caso contado por Divaldo Pereira Franco, onde ele relata um caso, não sei se Josi deve estar lembrada, ele relata um caso onde um certo dia ele, ao abrir o jornal diário, lá em Salvador, ele viu a notícia de um rapaz, um senhor operário, e que havia se jogado nos trilhos de um trem, então, onde foi a morte que ele escolheu. E deixou a família com inúmeros filhos, eu digo inúmeros porque me parece que passaram de 4 ou 5, e aí daí o que é que acontece? Divaldo, a partir daquele dia, ele começou a colocar nas preces diárias dele o nome daquele rapaz. E então passaram-se anos e anos, e Divaldo ele realmente foi tomado pela compaixão daquele que desenvolve o sentimento cristão dentro de si. Então é que a gente consegue realmente ser tomado por esse sentimento de compaixão. E ele passou anos e anos orando, rezando por esse rapaz, até que um certo dia, né, como ele mesmo comenta, ele é médio, a vida de médio não é fácil, e teve um determinado momento que ele se encontrava um tanto quanto triste, acabrunhado, e ele começou a ficar um pouco cabisbaixo e até choroso. Quando se aproximou dele um espírito, e nesse momento o espírito solicita a ele para que ele não fique triste, que ele não chore. E então Divaldo disse, mas como é possível? Nem chorar, eu não posso chorar sossegado, eu tenho o direito de chorar, eu quero chorar. Aí o espírito dizia, não, Divaldo, mas esse seu choro me comove muito, porque eu tenho uma ligação muito forte com você. E aí Divaldo parou, olhou e disse, mas quem é você? Ele disse, Divaldo, eu sou aquele espírito que se jogou nas linhas de um trem e que passei anos e anos, porque isso demora, viu, gente? Demora, o sofrimento parece ser eterno. E aí, o que acontece? Eles passei anos e anos sofrendo. Toda vez quando eu pensava em respirar,
Aí vinha aquele impacto do trem estraçalhando todo o corpo e saindo sangue por todos, pelos olhos, pelos ouvidos, pela boca. Então era aquele sofrimento interminável. E foi quando, num determinado dia, após todos esses anos, foi quando eu vi alguém rogando a Deus e pedindo misericórdia por mim. Foi neste instante, Divaldo, que eu comecei a despertar para uma nova vida. Foi que eu comecei a me dar consciência de tudo que tinha acontecido. E eu agradeço a você. Por isso que eu não quero ver você triste. Eu não quero ver você assim. Porque você foi quem trouxe luz para a minha vida. Então a gente vai ver que é importante que o espírita tende a opor-se, toda e qualquer pessoa, mas principalmente o espírita, sabe, Josi, eu falo, porque ele já tem toda essa consciência, ou ele tem toda, não a consciência, mas tem esse conhecimento acerca da vida após a morte. Então, para que ele realmente se oponha a essa ideia do suicídio, para que ele não venha cometer. Se você está com essa ideia, procure ajuda profissional, procure alguém que possa te encaminhar a uma casa espírita, que a casa espírita, ela também tem esse papel. Ela tem esse papel de escola, ela tem esse papel de hospital para socorrer. Então é importante que a gente realmente possa buscar ajuda, falar sobre o problema, superar isso. E quem está perto, se percebe alguma coisa, é importante também chegar e falar. Por quê? Por superar esse tabu de não falar, então de não saber. É importante que a pessoa fale, que a pessoa diga as ideias, o que é que está se passando na sua cabeça, para que daí ela possa vir realmente a começar a orar, vigiar-se e buscar novos pensamentos. E também um tratamento que é imprescindível, o tratamento psiquiátrico, o tratamento psicológico, o tratamento espiritual, é um tratamento paralelo. Então, para que a gente possa realmente enfrentar a vida e buscar fazer diferente. Então, nós já estamos quase terminando aqui. Eu vou passar para a Josi, logo em seguida ela faz a nossa prece de encerramento, lembrando uma frase de Chico Xavier, que ele diz assim: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Muita paz para todos. Até o próximo encontro, que ocorre a cada primeiro sábado de cada mês. Um grande abraço. Então, que nós possamos agora nos preparar para a prece. Fica aqui a nossa mensagem para na próxima quinta todos estarmos vibrando. E se pudermos estar de amarelo, que é a cor do sol, da vida, que traz a vida a tudo, principalmente neste planeta, né? Ao simbolismo, né, de Jesus, esse sol que ilumina, que brilha, que deixemos brilhar a nossa luz e que essas condições aflitivas faz parte ainda da nossa condição de espíritos imperfeitos, encarnado nesse planeta de provas e expiações. Então vamos nos harmonizando, aquietando a nossa mente, o nosso corpo e elevando os nossos pensamentos ao Deus Pai infinita de misericórdia, que desça sobre todos nós essas vibrações luminosas, refazendo a nossa mente, para que possamos, Pai, caminhar e ultrapassar os obstáculos, as dificuldades, as pedras que se encontram no nosso caminhar, que busquemos os apoios necessários, que não fiquemos nos desertos áridos das nossas vidas, mas busquemos os oásis que as religiões nos oferecem, que a medicina nos traz, que a terapia nos ajuda,
que possamos neste momento mentalizar todos aqueles que se encontram em aflições, em desespero, que possam ter a sua mente dilatada e receber a ajuda dos mensageiros celestes, refazendo para encontrar a ajuda acolhida para suas aflições. Que a paz, que a luz do nosso irmão maior Jesus esteja conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja. Graças a Deus.